Estamos juntos para mais um estudo discipulado. Hoje a terceira parte e última de Jesus, nosso Salvador. Hoje, em especial, nós vamos estar falando para você quais são os ofícios de Cristo. Amém? Fica conosco, nos acompanhe e você vai estar participando conosco sobre quais os ofícios de Cristo nesse estudo de hoje. Muito bem, voltamos aqui juntos e Jesus, como nosso Salvador e Redentor, ele tem 3 ofícios. O que é um ofício? Eu quero explicar para você o que é o ofício, para que você compreenda melhor o assunto. A palavra ofício é uma função que alguém exerce em lugar do outro, certo? E Jesus, como homem, como Deus, como Senhor, como Salvador, ele teve 3 ofícios. Muito bem, o primeiro ofício de Jesus foi o de profeta. Qual é a função do profeta? Revelar a vontade de Deus ao povo. Intérprete da lei. Se o povo afastava da verdade, ele tinha que chamá-lo de volta. Anunciar o iminente terror do Senhor aos ímpios. Descrever as coisas gloriosas que Deus tinha para o seu povo. Que Deus tinha em depósito para o seu povo. E que Deus tinha em favor do seu povo. A graça futura. Glória a Deus. Então, o profeta, ele revelava a vontade de Deus ao povo. Observe João 1:18, João 4:25 e Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Amém? Aleluia, que bênção! Então, o primeiro ofício de Jesus foi a função de profeta. Jesus foi o profeta enviado por Deus. A segunda função de Cristo, o segundo ofício, assim melhor dizendo, foi o de sacerdote. O que é um sacerdote? O sacerdote era aquele que intercedia pelo povo e oferecia sacrifício pelo povo. E Jesus intercedeu pelo seu povo, ofereceu a si mesmo em sacrifício pelos pecados do seu povo, a favor do seu povo, a quem a sua intercessão é constante. Hebreus capítulo 7, versos 25, Romanos capítulo 8, versos 34, Hebreus capítulo 10, versos 10 e 12 e Efésios capítulo 5, versos 2. Então Jesus assumiu o ofício de sacerdotes. E quais são as funções dos sacerdotes segundo a palavra de Deus em Hebreus 5:1 e Hebreus 7:25? Ali ele vai nos dar verdadeiramente as características de um sacerdote constituído por Deus. Então a primeira coisa, o sacerdote é tomado entre os homens para ser o representante. Observe, o sacerdote é tomado dentre os homens para ser o representante. 2, ele é constituído por Deus. Tá? Ele é escolhido, esse constituído, ele é escolhido, ordenado, firmado, revestido por Deus. 3, ele age no interesse dos homens
nas coisas que pertencem a Deus. Ele não age no interesse próprio, mas ele age no interesse dos homens nas coisas que pertencem a Deus. A sua obra especial consiste em oferecer dádivas e sacrifícios pelo pecado. Quinto, ele também fazia intercessão pelo povo e os abençoava em nome de Deus. Então aí está as funções do sacerdote. Jesus, como nós vimos, primeiramente foi profeta, agora sacerdote. Esses são os dois primeiros ofícios. O terceiro, rei. O que era o rei? O rei era aquele que reinava sobre o povo. Então Jesus, como rei, ele reina sobre o seu povo. João capítulo 1, versos 49 e Apocalipse 17, versos 14. O nome de Jesus significa Salvador, aquele que foi ungido pelo Pai para realizar uma tríplice obra. Quais são essas tríplice obras? A primeira, revelar a vontade de Deus aos homens. Segunda, remir o povo pelo sacrifício de si mesmo. E terceira, interceder pela salvação deles. E finalmente, reinar sobre eles, sobre a vida do seu povo. Essas são os três ofícios de Jesus. Ele é profeta, sacerdote e rei. Então que o Deus Todo-Poderoso possa esclarecer isso no seu coração. Que você compreenda melhor sobre Jesus. Quem é Jesus na sua vida? Às vezes os homens estão tomando atitudes equivocadas com relação à pessoa de Cristo ou com relação a si mesmo. Tem homens que estão querendo assumir a função de profeta, sacerdote e rei. Cada um foi chamado numa função. Eu quero falar para você um pouquinho sobre função ofício ministerial, que são presbíteros docentes e presbíteros regentes. Os presbíteros regentes são aqueles que ajudam, auxiliam na administração da igreja e auxilia o presbítero regente, que é o pastor ou reverendo, a administrar a igreja do Senhor. Mas o presbítero, ele não pastoreia pastor, ele auxilia o pastor a pastorear a igreja. Então cada um no ofício que foi chamado. A palavra de Deus em Efésios, lá no capítulo 4, versos 11, diz o seguinte: e ele mesmo, quem ele? Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. No versículo 12 do mesmo capítulo está dizendo: a fim de que preparar os santos para o desempenho da obra. Jesus é o Senhor, Ele é o supremo pastor, é Ele que nos chamou, é Ele que outorgou sobre nós a missão de pastorear e conduzir o seu rebanho. Amém, meu amado? Então, aqui nós fizemos a terceira parte e última do segundo estudo, e que você possa estar nos acompanhando constantemente, e na semana que vem entraremos com um novo estudo para abençoar a sua vida. Você pode perceber que estou fazendo em pequenos blocos para que não se torne difícil para o seu entendimento. Eu sou o reverendo Deunilson Queiroz, Igreja Presbiteriana Renovada em São José do Rio Claro. Dê aí seu like, compartilhe, comente, porque você vai estar me ajudando no meu canal no Facebook.
e também ali no YouTube. Que Deus abençoe em nome de Jesus.